Bem-vindos. Vamos aqui trabalhar com a nossa segunda questão do nosso material de revisão, tá? A questão, também retirada da prova do Enem de 2018, ela tem a ideia de dois textos. Geralmente, quando aparecem dois textos, eles são de confronto, tá? Um dialoga sobre uma temática e o segundo questiona a temática do primeiro. Geralmente, a gente já começa a questão, quando se depara com dois textos, com a ideia de oposição. Então, isso já ajuda você a responder a questão. E aí a gente tem um texto do Thomas Hobbes, falando sobre o Leviatã, sobre a ideia do Estado, e um texto do Jean-Jacques Rousseau, falando sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, também falando sobre a ideia de Estado. Diz no texto 1 do Hobbes: tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes dá pode ser oferecida por sua própria força e invenção. E outras questões. O texto 1 fala sobre o estado de natureza. Quando a gente, para o Hobbes, ele quer que a gente acredite que o ser humano vivia em estado de guerra, porque não havia um limite que impusesse a ele o que ele pode ou não pode fazer. Então, diante disso, a única condição de segurança do homem é a sua própria condição de força. E o que ele inventar para se defender. Nós não temos uma lei que nos protege. O homem vira o lobo do homem em estado de guerra, ele precisa de um Estado que o controle. Isso a gente chama de estado de natureza. Estamos falando aqui sobre os filósofos de contrato social. Beleza? Aí o segundo texto do Rousseau. Não vamos concluir com Hobbes que por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por consequente, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Já o Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes é um defensor do estado absoluto, soberano, forte, impositor. O Jean-Jacques Rousseau defende um princípio bem mais democrático da ideia de estado. E vem com a ideia de que no estado de natureza éramos livres e éramos bons. E vamos ser corrompidos ao longo das nossas relações, principalmente em torno do desejo de aquisição da ideia de propriedade privada, que nos leva a um estado de guerra. Temos uma fragilidade moral. Então, o Rousseau fala que esse estado de natureza do qual o Hobbes tanto condena é o estado mais propício à paz, porque os homens poderiam se relacionar entre eles, e ele não acredita que o homem é ruim por natureza. Aí ele diz assim: os textos apresentam divergências de conceito entre os autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma predisposição ao conhecimento. Ele não falou aqui sobre conhecimento no texto. Então você não pode marcar isso, que é de acordo com o texto, é de acordo com o recorte. Uma submissão ao transcendente. Cadê essa figura transcendental? Cadê essa figura divina que vai além da matéria que está citada aqui? Não tem isso no texto. Uma tradição epistemológica, a tradição da origem das palavras, não é aqui o problema. O problema é a condição, item D, original. Um nome que eles criaram na questão para falar sobre estado de natureza. A condição do homem, quando ele nasceu, era de estado de natureza. Então a condição original é essa. Tá? Isso tem muito a ver com o texto, o item D. E no item é uma vocação política. Ele não falou aqui sobre política. Em nenhum momento ele falou sobre política. Resposta da nossa segunda questão, item D, ideia de contrato social. Ele só usou um nomezinho diferente para estado de natureza. Beleza? Valeu, moçada. Até a próxima.